Bom dia, pessoal. Meu nome é Mauro. Eu trabalho na Globo.com atualmente, na equipe de banco, como o Ítalo falou. E eu vou falar para vocês sobre uma solução que a gente tem para provisionar banco de dados na cloud. Então, eu sou natural de Santa Catarina, passei um tempo no Rio Grande, vim aqui para Pernambuco morar um tempo e hoje eu estou no Rio de Janeiro. Aqui tem meus contatos, eu vou deixar também no final da apresentação. Eu tenho contato com Python desde 2013, 2014, que foi quando o Python salvou meu TCC. Eu estava tentando fazer uma coisa e não era um bom dev na época, então o Python acabou possibilitando eu entregar meu trabalho. Aí eu trabalhei então em 2015, 2016 com Python e hoje na Globo eu trabalho principalmente com Python. Bom, na equipe de banco que eu trabalho, a gente é responsável por todos os bancos da empresa. Diferente de muitas empresas, a gente tem muitos bancos. Então, a gente não tem só 3 bancos, 5 bancos. A gente tem milhares de bancos. E para a gente, é muito crítico a alta disponibilidade. É impensável a gente derrubar um banco hoje. A gente tem que fazer uma manutenção em um banco e deixar ele indisponível. Então, a gente tem alguns pré-requisitos de banco, que é que ele tem alta disponibilidade. Então, sempre que a gente tiver que fazer uma atualização, alguma coisa, o banco fique disponível ainda. Que seja elástico, então que a gente consiga escalar tanto horizontal quanto verticalmente. Que seja independente do ambiente, então não adianta o dev, o desenvolvedor da Globo, fazer um código que funciona no ambiente de desenvolvimento e quando vai para a produção é tudo diferente. É muito crítico os dados para a gente, então é impensável a gente perder qualquer informação. E a gente trabalha muito com transparência, então a gente até brinca que ninguém conhece a cara do DBS, porque a gente tenta deixar o mais transparente possível para os desenvolvedores. Eu não tenho clientes externos da Globo, basicamente todos os clientes do produto são desenvolvedores. E outra coisa que é muito crítica é a segurança. Aqui tem um modelo bem simples do que é um banco com alta disponibilidade para a gente, que é a aplicação poder conectar em vários nós. Normalmente um é o master, que aceita a escrita, e tem vários slaves para você poder ler do banco. E por que o DBS nasceu, então? Em 2014, mais ou menos, a Globo.com começou a migrar muito para a cloud, 2013, 2014. E começou a ter um problema que os times os desenvolvedores conseguiam escalar muito rápido, conseguiam criar serviços novos, produtos novos, só que o time de banco não conseguia acompanhar. Tendo a cloud, dificultava um pouco, era muito procedural na época. Então, preciso de uma máquina, tem que pedir para fulano, preciso de um disco, tem que pedir para ciclano. Então, demandava, às vezes, para subir um MySQL, que é um negócio simples, levava 7 dias. Então, o time de desenvolvimento queria só validar uma ideia, tinha que esperar pelo menos 7 dias para ter um banco. Além disso, começou a ter muito banco. Então, era impossível o time de DBAs conseguir manter a quantidade de bancos e operar em cima de todos os bancos, manualmente. E aí veio a solução, que é o DBS, que foi basicamente automatizar tudo. Então, começou com a nossa cloud, começou a nascer API para quase tudo. Então, tinha uma API que gerenciava as máquinas, tinha uma API que provisionava um DNS, tinha uma API que provisionava um disco. E o DBS é uma junção de todos esses componentes. Então, ele vai conectando em todos eles e vai criando um banco, digamos assim. A gente tem a funcionalidade mais usada do DBS, criar bancos. Então, no DBS, quando a gente cria um banco, é diferente de a gente criar um banco na nossa máquina ou criar um banco na Amazon. A gente provisiona a infra inteira pelo DBS, então a gente cria as máquinas, a gente entrega a DNS, não entrega IP, então a gente tem que criar os DNS. Todos os discos, como os dados são muito críticos e as máquinas elas estão sempre sujeitas a dar algum problema, então volta e meia a máquina corrompe o sistema dá algum problema, e se a gente perdesse a máquina e tivesse que formatar a máquina, a gente ia perder os dados. Então, a gente monta um disco remoto na máquina, então não tem disco na máquina mesmo, é tudo remoto. Por uma questão de segurança, tem que liberar acesso. Então, um banco acessa só um disco, ninguém mais acessa aquele disco.
dentro do DBAS tem várias opções. Então, tem um Redis que a galera usa só para cache. Tem um Redis que a galera usa para persistir a fila. Tem um Redis que é só para chave mesmo. Tem um Redis que é para bitmap. Então, são cenários muito específicos e no DBAS não adianta a gente criar uma máquina lá com a receita pronta, porque não vai resolver o problema de todo mundo. Então, cada banco que a gente sobe, a gente configura, personaliza o banco para cada oferta que a gente tem. Depois disso, a gente sobe. Então, a gente, por exemplo, configurou 3 máquinas, tem 3 máquinas rodando Redis, mas elas não estão com alta disponibilidade ainda. Uma não enxerga a outra. Então, a gente configura a replicação, deixa o HA funcionando. E, nesse ponto, a gente cria as credenciais. O pessoal de desenvolvimento tem total liberdade dentro do banco. Então, se o dev quiser dar um drop table no banco dele, ele pode fazer isso. É a responsabilidade dele. Mas ele só pode fazer isso dentro do banco dele. Então, ele não teria acesso ao admin do MySQL, por exemplo. E como a gente usa o Tsuru lá, que é o nosso PAS, a gente fica spawnando o Unity o dia inteiro lá. Então, é até meio frenético o negócio. Então, a gente precisa liberar a CL entre essas máquinas, liberar acesso entre o banco e a aplicação. E, por último, não adianta nada a gente ter um banco lá e não saber como ele está. Então, a gente monitora esse banco a nível de saber se a CPU está ok, se a memória está ok, se o disco está tranquilo. Tem alguns alarmes específicos do banco, então, para saber se o Redis está online mesmo. Esse é o último step. A gente não segura o desenvolvedor a partir do liberar acesso, o cara já pode fazer o que ele quiser no banco dele. E o que a gente consegue oferecer hoje no DBAS, por uma orientação do pessoal do time de banco, a gente oferece Redis. Aí tem o single, que é quando a galera quer brincar mesmo. Então, é muito comum os desenvolvedores nem ter um Docker rodando Redis local, porque é muito mais fácil pedir um DBAS e deixar o DBAS cuidar disso. Então, a gente oferece single, Sentinel, que é a replicação com Master Slave, e Cluster, que o Cluster permite a gente escalar até 16 mil nós. Então, hoje a gente poderia ter 16 mil nós de 64 GB de memória. Então, assim, é uma escalabilidade bem grande mesmo. A gente tem Mongo também. O Mongo a gente está trabalhando para ter o shard, ou seja, poder também escalar horizontalmente a escrita. Eu não sei qual é o limite atual do Mongo, mas deve ser muito alto também a escrita. E para o MySQL, a gente teve que criar uma solução de alta disponibilidade. Para o que a gente queria fazer, a solução da MySQL de HA não funcionava dentro do nosso data center. A gente tem várias zonas. Então, tem redes isoladas, fisicamente está isolado. E a solução da MySQL para isso era, além de não ter como você fazer isso multizona, a solução da Percona, que é uma extensão da MySQL, é mais cara, digamos assim, tinha um delay de 5 segundos de conexão. Então, toda vez que alguém fosse conectar no banco, ia ter que esperar 5 segundos até o Percona lá entender que ganhou uma conexão nova, achar o master. Aí a gente achou isso não era sustentável porque a gente queria fazer. A gente criou essa solução, que é a FoxHA, que está no GitHub também, é open source. Se alguém tiver problema com MySQL aí, é uma solução. E a tela ela é bem simples. A gente usa Django e é basicamente isso. É similar à AWS, que você vai botando alguns inputs e a gente lista o que você pode escolher com o que você... Quais ofertas você pode fazer com o que você escolheu. Mas, dificilmente alguém usa a interface do DBAS. A galera faz muito chamada via API, então a gente se importa com a interface, mas de longe assim, a coisa que tem menos ganho se a gente fosse dedicar tempo. Então, o grande uso esses 2 comandos. Você tem um Redis, por exemplo, um Redis com alta disponibilidade na nuvem, que você não precisa se preocupar com nada. Então, a gente que vai cuidar para você. Então, como eu estava falando, a gente tem esse requisito de alta disponibilidade, mas a gente também precisa que o banco seja elástico. Então, por exemplo, o BBB. Agora, não faz sentido nenhum o BBB estar com uma máquina de 128 GB, porque está desperdiçando muito recurso. Então, nessa época, a gente enxuga os bancos. Então, deixa o banco com 1 GB, 2 GB, porque não está tendo acesso nenhum. Então, a gente precisa que o banco possa seja elástico, tanto diminuindo quanto crescer. Para Redis e para Mongo, a gente só consegue crescer a leitura horizontalmente, então a gente não consegue botar mais escrita nesses bancos. O MySQL a gente já tentou, e a solução de escrita deles perde até 70% de performance. Então, entre perder 70% de performance e ter um nosso só de escrita que performa muito bem, foi optado por manter esse jeito.
Escalabilidade vertical, que é o que eu estava falando para vocês do BBB. Então, como tem muito evento sazonal, por exemplo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai acontecer, sei lá, daqui 2 anos. E não adianta manter esse banco que mantém os dados da Copa do Mundo grande por mais 4 anos. Então, a gente acaba reduzindo, mas também, por exemplo, tem eleições agora, os bancos que trabalham com a eleição, a gente precisa crescer. Então, e sempre que a gente precisa mexer nesses bancos, os bancos não podem cair. Então, a gente troca o tamanho, as ofertas do banco com ele no ar. Então, o avião está lá voando, a gente está trocando a turbina do avião. É bem maneiro, é um desafio bem grande que a gente tem para manter isso redondinho, mas permite que é totalmente transparente para a aplicação. Então, às vezes, o pessoal acompanha para se tiver algum problema, mas é muito raro dar algum problema nisso. A gente também consegue escalar disco. No caso do Redis, como ele é em memória, é muito difícil você ter mais disco do que memória. Mas no caso do MySQL, tem muita gente que vai mantendo dado histórico, e acaba sempre usando o mesmo recurso, os mesmos 4 GB de cache lá para manter o MySQL, mas o dado histórico tem 120 GB, 150. Então, a gente trata o disco separado. Então, você tem a flexibilidade de poder escalar ou não só o teu disco. Outra coisa que a gente faz já aconteceu de uma aplicação se comportar mal e estourar o disco na madrugada. Então, por uma coisa bem besta, assim, a gente podia ter atuado, a aplicação se comportou mal e estourou o disco, caiu o banco, caiu a aplicação, ficou um site fora do ar. A gente monitora esses discos, como é muito barato, o disco é muito mais barato que memória RAM, por exemplo, a gente vai crescendo o disco do cara, avisa o time e diz, cara, cresceu aí, dá uma olhada se está certo, mas a gente vai fazendo autoscale até 250 GB do disco desse banco. Outra coisa que a gente faz é upgrade. E isso é um negócio bem interessante que a gente conseguiu fazer, que muitas vezes, a gente tem vários times, tem mais de 1000 bancos, então é muito possível que o time X use uma funcionalidade muito específica do Mongo que mudou na versão, da versão 3 para 4. E a gente consegue atualizar o banco com ele rodando ainda, então a gente não tira o banco do ar enquanto ele está sendo atualizado, e a gente ainda permite voltar. Então, fiz a atualização, deu problema, precisa voltar, a gente consegue fazer o rollback dos dados. Isso, a gente consegue fazer versão menor, por exemplo, saiu uma minor, a gente consegue atualizar quanto uma major. Outra coisa que acontece no nosso data center, tem muita manutenção. Então, sempre o pessoal está botando máquina nova, tirando máquina antiga e tal. E a gente tem que ser resiliente num ponto de, cara, se cair uma zona inteira, tem que continuar funcionando. Não pode parar a aplicação por causa de uma zona. Então, quando tem essas manutenções, a gente passa nos bancos e já manda trocar o master para outro lugar. Porque senão, por exemplo, o Redis leva até 1 minuto para se encontrar o master. Então, em vez de fazer a aplicação ficar um minuto esperando a replicação voltar, a gente já faz isso automaticamente. Outra coisa que comentei com vocês as máquinas dão pau. Então, cara, uma vez por dia uma máquina estraga. Então, uma vez o pessoal de produção tinha que entrar na máquina, entender o que aconteceu na máquina, tentar resolver, aí chegava à conclusão que não tinha como resolver, tinha que pedir uma máquina nova. Então, a gente fez um botão que faz tudo isso. Então, ele vai lá, destrói a máquina, cria uma máquina nova e diz, seja feliz aí, esquece essa história. A gente tem clone, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Preciso testar com os dados de produção. Preciso passar esses dados para QA. Então, uma vez a galera tinha que fazer dump, criar um banco novo, subir lá. A gente, com um clique, a gente cria uma infra inteira nova para o cara, para o desenvolvedor, e ele vai ter uma infra em dev com os mesmos dados de produção. Então, adianta bastante o trabalho. A gente também faz backup e restore, que é o mínimo que se espera. Toda madrugada a gente faz um backup full do banco, então a gente tira um snapshot real do banco e a gente não loca. Então, sei lá, o Cartola lá está frenético trabalhando de madrugada, a gente não vai travar o banco do Cartola para tirar esse backup. E parâmetros. Quem já teve que atualizar parâmetro de MySQL, Postgres, Redis, o que for, na mão, em um nó é tranquilo. Em 2, já começa a ficar esquisito. Então, a gente tem essa ferramenta que ela permite a gente trocar todos os parâmetros do Redis, configurar do jeito que a gente quiser. Também com alta disponibilidade, a gente mexe no banco com ele voando, então é bem maneiro.
Tem uma outra telinha aqui que tem os detalhes do banco, que a quantidade de uso de disco, o status dele, a gente coleta todos os logs do banco também e manda para um outro serviço. A gente permite a galera trocar de time, então, às vezes, esse banco aqui pertence ao time, sei lá, backstage, agora vai ser do feed. Então, a gente dá essa liberação para o pessoal trocar, migrar o banco. E, como eu falei, cada time, cada banco tem as suas credenciais. Então, não deveria você conseguir logar com o usuário Murari em outro banco, que não seja o Murari. Então, a gente tem um controle bem crítico disso. A gente tem métrica, então, cara, a métrica é um show de luzes lá. Então, tem de tudo um pouco. Tem métrica muito específica do Redis, até de quantidade de hit mesmo, até a só quantidade de chaves, por exemplo. Então, e tem essa funcionalidade é a que mais dá treta na empresa, que é a que a gente mais dá trabalho para os desenvolvedores, que já aconteceu historicamente de alguém deletar o banco e não deletar o banco que queria ter deletado outro banco. E destrói, né? A gente ia lá e destruía tudo mesmo, apagava todo o histórico de backup e tudo mais. Então, a gente não remove o banco na hora. A gente mantém o banco 15 dias no estado de quarentena, a gente troca a senha do banco, para garantir que nenhuma aplicação que estava acessando aquilo continua o acesso. E depois de 15 dias, o DBAS, lá na madrugada, que ele fica sem fazer nada, ele vai lá e deleta esse banco. Eu até estava conversando ontem com o pessoal no Laluna, inclusive, vamos lá terminar a cerveja hoje de novo. A nossa stack é uma stack antiga, então a gente trabalha com Python 2.7, Django 1.6, e o pessoal perguntou, pô, mas por que não migrar? Porque a gente não consegue, a gente é muito focado em entregar resultado dentro da Globo, e migrar para Python 3.6, Python 3.7, ou o que for, não tem a entrega de valor que a gente tem com um Mongo Shard, por exemplo. Então, a gente opta por trabalhar talvez com uma linguagem que não tenha tantas features, se bem que a gente nunca deu falta de nada, mas a gente prefere entregar o valor mesmo, entregar, por exemplo, um Mongo com Shard. A gente usa Django 1.6, já foi, o Felipe está aqui, vai poder contar essa história um dia, que foi uma briga muito grande migrar para Python, para Django 1.5 para Django 1.6, e ficou estabilizado nisso aí. Hoje a gente usa Celery, então tudo é async. Então é muito difícil uma requisição ir e voltar para o cara já um resultado. A gente joga tudo para o Celery, a gente tem mais ou menos 120 workers e eles ficam o dia inteiro lá trabalhando. Eu até brinco com meus amigos que eu não trabalho, quem trabalha é o Celery. A gente usa o Redis, então, para controlar a nossa fila, e uma SQL para fazer o ARM do Django aí. Aí, até como eu estava comentando com o pessoal, a nossa stack ela é bem flexível, a gente está sempre botando coisa nova. Tem alguns serviços que estão rodando em Golang. A gente usa coisa para fazer servicinho muito pequeno, a gente usa Flask. A gente tem uma integração muito maneira com o Slack, que é o seguinte: ele fica ouvindo o DBAS e sempre que dá algum problema, que sei lá, todo dia, a gente esperava o desenvolvedor vir para falar para a gente, cara, deu problema aqui no banco, tá, não consegui fazer um resize. Agora a gente ficou ativo em relação a isso. Esse bot fica olhando o DBAS e quando dá qualquer problema ele já avisa a gente. Então acontece de a gente atuar no banco do que deu o problema antes mesmo do time saber que deu problema. A gente também tem Mongo, tem algumas coisas em React. A gente trabalha bastante com Puppet também. Já dockerizamos algumas coisas, mas é muito difícil você ter... eu vou falar mais para frente, mas a gente tem muitas máquinas e é muito difícil você pegar esse ambiente com todas essas máquinas e manter um período às máquinas e dock. Então, a gente ainda não conseguiu dedicar um tempo para fazer isso funcionar. Bom, então, o DBAS, o core dele é um monolito. Ele é um Django que tem um monte de app gigantão. Mas a gente começou a quebrar isso. A gente antes funcionava só dentro da Globo, então dependia da nossa cloud para funcionar. Hoje a gente já fala com a Amazon, não usa RDS, não sei se eu posso deixar isso gravado, mas enfim, vários detalhes que a gente consegue oferecer e a Amazon não consegue. E, enfim, a gente criou o Host Provider e o Volume Provider, que são os responsáveis por comunicar com as APIs do CloudStack e do EC2 da Amazon. O Volume Provider com o EBS e com o FS, que é o nosso provisionador de file.
Tem alguns tipos de monitoração. Então, esse Metric Collector é um cara em Go que roda de hora em hora e fica entendendo como o DBS está crescendo. Então, o produto DBS mesmo. A gente, para segurança, tem um serviço interno chamado ACL API. E, cara, a gente passa de 30 integrações dentro da Globo. Então, tem bastante coisa mesmo. Hoje, o DBS ele cuida de 1.026 bancos na Globo. Então, a gente é responsável por todos esses bancos. A grande maioria está em produção. A gente cuida de mais de 100 times dentro do DBS. Tem mais de 2.000 máquinas. Então, sempre que tem uma atualização de uma lib, sei lá, do Red Hat, tem que atualizar uma lib específica do SO. A gente tem que fazer essa atualização em 2.000 máquinas. Então, é um desafio bem legal para a gente resolver. O nosso campeão, por estranho que pareça, é o MySQL. Então, a gente tem muito mais MySQL que Mongo, né, na Globo. O Redis vem logo atrás. O pessoal gosta muito dele para cache, para fila. E esses dados estão desde 2014. Só nos últimos 2 anos que eu estou na empresa, a gente já provisionou mais de 600 bancos. E o DBS, ele é open source. Tem umas dificuldades para fazer rodar, realmente, mas é possível. Agora, com a integração da Amazon, é possível você rodar dentro da sua empresa, por N motivos. O FoxH, que eu comentei também, a solução de alta disponibilidade do MySQL, também é open source. E a Globo está com a iniciativa do Hacktoberfest aqui no Brasil. Então, nesse opensource.globo.com/Hacktoberfest, tem lá, tem prêmios. Eu não sei exatamente como está funcionando, mas tem o Hacktoberfest da DigitalOcean para a Globo, no caso. Tem muita vaga na Globo, então eu sou um cara muito DevOps, infra, sou mais dev, mas tipo assim, trabalho muito com infra, mexo muito pouco com front. Mas eu estava até comentando com o pessoal, tem vaga para tudo. Então é bem difícil você não achar uma vaga que encaixe no seu perfil para a Globo. A gente está com o stand aqui, se alguém tiver mais interesse em entender o processo, a Priscila, que é do RH, está aí. E a Globo apoia muito open source. Então, o Tsuru, que é o cara que cuida de grande parte das aplicações, ele é open source. Então, você pode, na sua empresa, se você tivesse necessidade, ter a mesma plataforma para deployar essas aplicações que a Globo. O Tambor também, que é o cara que faz resize de imagens, também está disponível open source.